Olá pessoal, será que Pablo Marçal vai se viabilizar como terceira via nessa eleição? Bom, o intuito de gravar esse vídeo não é um dogma, não é algo doutrinário, é apenas uma análise de alguém que gosta de falar um pouquinho sobre política. E eu vou ler aqui algumas coisas para a gente ponderar esse assunto. Eu sei, por exemplo, que o Pablo deve estar gostando, né, que o nome dele está na mídia, tá, enfim, nas mídias sociais, que isso é bom para o engajamento político dele. De fato, é verdade. Mas pode ser que saia um tiro pela culatra, não só para ele, mas para os seus eleitores, apenas como o fato da gente pensar sobre o assunto. Aqui não é uma questão de ser dono da verdade, de dizer, isso aí é uma lei. Não, nada disso. Apenas uma reflexão. E para isso, então, eu quero considerar alguns pontos de tudo aquilo que eu ouvi dele a respeito dele. O primeiro deles é que a primeira ponderação é que ele não se enquadra como terceira via. Né? Ele não gosta de usar esse termo, mas como que ele não gosta de usar esse termo? Se ele de fato é a terceira via, não faz sentido. Ele usa todo um malabarismo mental, psicológico e talvez de fala, que é o que nós vamos comentar também mais para frente, mas não tem como ele negar. Se ele diz que é anti-Lula e anti-Bolsonaro, é claro que ele é a terceira via, mas por que ele não quer assumir isso? Que sentido faz? Eu, na verdade, tenho uma hipótese de por que ele não quer assumir isso. Ele não quer assumir isso porque ele não quer se enquadrar nas linguagens que as pessoas usam, talvez na internet, na mídia. Ele quer utilizar, que a gente vai ver muito disso, neologismos, novas formas de se falar para ele se descolar, talvez, daquilo que as pessoas já estão tradicionalmente acostumadas a dizer. Então, por isso que ele fala assim que ele não é a terceira via. Mas se ele não é Lula nem Bolsonaro, ele é uma outra via, não é não? Não é simples. Mas eu penso que é mais uma questão de marketing mesmo e de política. Por isso que ele não quer usar esse termo, a terceira via. Ele não gosta de rótulos. Você pode notar que ele desvia disso constantemente. Então esse é o primeiro fato. Ele não faz sentido ele não querer ser a tal da terceira via. Segundo aspecto é que ele usa muitas habilidades de fala e convencimento. Gente, a gente não pode negar isso. Ele tem esse dom, ele tem essa habilidade que Deus mesmo confiou a ele. Então, dos livros que ele leu, da capacidade que ele tem de identificar traços corporais, entender o cérebro, a capacidade de comunicar, tentar convencer pessoas. E ele diz isso, e ele usa essa habilidade para tocar naquilo que ele sabe muito bem fazer, que é aquela questão dos cursos dele online, né? Que é tocar na dor das pessoas ou tocar num desejo delas. Então ele diz de uma forma bem ampla, bem genérica, o Brasil é um país muito rico, vai ser uma potência, ele até marca a data, né? 2032, se eu não me engano. E ele marca essas datas, ele marca... Gente, quem que não sabe que o Brasil é uma grande potência? Que pode se tornar, na verdade, uma grande potência. Quem não sabe que o Brasil é rico em recursos minerais, água, solo, clima, não tem furacão, não tem terremoto. Gente, todo mundo sabe disso, que o Brasil pode ser uma superpotência. Acontece que nos cursos que ele faz, dos coaches, né, e ele não gosta de assumir isso, mas de fato não adianta ele querer fugir de alguns rótulos. É uma pena, porque uma das questões da linguagem humana é exatamente você tentar descrever fatos, descrever pessoas, descrever ideias, descrever raciocínios. Então não adianta talvez ele querer fugir dessas descrições da própria linguagem que é utilizada na comunicação humana, mas ele faz isso como eu penso, tá? Uma jogada de marketing político mesmo. E aí então ele diz sobre isso, que o Brasil é uma grande potência e tal, que pode ser, e ele está usando exatamente essa dor das pessoas para causar essa engajamento, essa comoção e tocar na ferida das pessoas. Então, por mais que ele ache que o termo coach é meio pejorativo, mas ele é de fato isso. E ele foge desse rótulo exatamente porque não quer ser detonado pelas pessoas. Porque esse termo ficou meio pejorativo, né? Então ele quer fugir desse rótulo. Eu não sou coach, eu não sou nada. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. E de fato, meus irmãos, eu quero alertar ele e quem ouvir ele, pare de falar essas bobagens que a Amazônia é o pulmão do mundo, tá, ô Pablo? É um termo assim, cara, de coração, é questão de ginásio isso. Eu não estou sendo soberbo, não estou sendo altivo de espírito, Deus conhece meu coração. Mas isso é tão passado, falar que a Amazônia é pulmão do mundo. A mesma quantidade de oxigênio que as plantas produzem, elas também consomem, né? Elas produzem esse oxigênio durante o dia, consomem durante a noite. Então, assim, não existe isso. Quem mais produz oxigênio para isso no mundo são as algas marinhas. Então, pare de falar essas coisas que não convém, tá? Já é um pouco meio questão de passado. Eu gostaria apenas de citar 3 vídeos dele aqui, que esse é um pouco constrangedor, ele tenta fugir às vezes nas entrevistas,
mas de fato eu acho que ele poderia encarar com mais humildade. Assim, ele já encarou algumas vezes de que errou, mas por exemplo, quando ele fala que ele é o papa do meio digital, ele fala assim, eu não sou seu pai que era frouxo e tal, cara, isso é muita soberba, a verdade é essa, é muita altivez de espírito, que é o papa da internet digital e que ele não é o frouxo do seu pai. Como assim? Você conhece o pai das pessoas? O frouxo do seu pai quer dizer o pai que cria, o pai que cuida, o pai que abre mão, o pai que vai lá, se doa pro filho. Ele é um frouxo, é isso mesmo? E você é o cara que vai salvar, sei lá, a vida dessa pessoa? Quer dizer, você é um papa das coisas? É triste. E é triste você falar um palavrão. Eu não sei se estava num culto ou não, né? Mas você solta ali um palavrão que eu não quero dizer aqui, mas cara, foi muito indelicado e você não sabe lidar quando você é questionado com isso, quando você é pressionado nesse sentido, você notamos nas suas entrevistas que você fica ali bem constrangido e não gosta muito de falar sobre isso. Você fala, vamos falar sobre o futuro e tal. De fato, eu acho que é bom a gente discutir o futuro, mas a gente também tem que conhecer você e você foge disso. E para mim o pior deles é aquela questão da mulher, né? Você fala assim, a gente não deve orar pelas pessoas, pela cura. Claro que a gente deve orar, mas ali você estava forçando um milagre, a verdade é essa. E ao forçar o milagre, você quis tudo ser, tipo assim, o cara rico, o cara influente, o cara que cura, o cara que faz um culto, entendeu? Você de fato ali quis ser e quis ter tudo ao mesmo tempo, de dons e talentos que Deus poderia talvez te dar. E isso é completamente diferente, você orar por a cura de alguém e forçar a cura de alguém. Bom, talvez naquela ânsia, né, de tudo que eu toco prospera, tudo que eu toco, e aí eu vou tocar nessa pessoa, ela vai ser curada. Outra questão também levantada, que eu quero falar aqui aos eleitores, me dirigir a alguns eleitores possíveis do Pablo e até mesmo a ele, é que está havendo sempre essa fuga de rótulos, né? Você faz tudo para não se enquadrar em nada. Você faz tudo para estar num limbo pessoal, que eu chamo. Algo totalmente pessoal, totalmente particular, algo inenquadrável, se é que eu posso dizer assim. Eu acho interessante você fugir de rótulos, né? Você diz que não é coach, você diz que não é empresário, você não diz que é nada. Mas você rotula o Lula como um pirata que entrou no navio e assaltou o navio. Você rotula que o Bolsonaro é o capitão desse navio, que está com esse navio parado. Você rotula que o Lula é um Fusca vermelho, que o Bolsonaro é um Gol quadrado, né, amarelo, se eu não me engano. E aí você foge dos rótulos, mas na hora de falar das pessoas você rotula elas. Não faz sentido. Outra coisa também, você ao utilizar esses neologismos que eu chamo, né, para fugir dos rótulos, você se contradiz dizendo assim, eu sou cristão, mas não sigo o cristianismo. Mas isso, você é um cristão freestyle, se eu não me engano, né? Você falou isso, eu posso estar equivocado nessa terminologia. Mas quando você diz isso, você me se contradiz, porque o cristianismo nada mais é do que a soma dos cristãos, do que o conjunto de cristãos que segue a doutrina de Cristo. Aí você pode falar, Jesus não formalizou nenhuma religião, Jesus não formalizou o cristianismo, porque ele já era um judeu. Cara, de fato Jesus não formalizou isso, mas o fato de os seus discípulos terem ensinado essas doutrinas, ter registrado essas doutrinas e essas pessoas seguem, é uma religião. É um religar. O que significa religião? Religar-se com Deus. É uma forma de religação com Deus. Ou seja, algo que foi destruído lá na queda, no pecado, que foi no nosso desligamento com Deus, agora Jesus vem para nos religar com Deus. E isso é religião. E o cristianismo nada mais é do que esse fruto. Se você se diz cristão, você afirma isso claramente, o conjunto de cristãos é o cristianismo. Só isso. Para que isso? Mas você quer sempre fugir dos rótulos, né? Você não quer se enquadrar a nada. Você quer ser tão especial e tão diferente que você não quer se enquadrar a nada. E eu falo isso com muita tranquilidade, humildade, sinceridade. Cara, eu não estou falando isso por inveja. De verdade. É um alerta só para você e no final eu vou terminar esse vídeo com esse alerta. Então, você tem receio de ser enquadrado, talvez, esse conjunto de doutrinas e ensinamentos de Cristo, né? Mas se você é um cristão, você segue o cristianismo. Não há por que dizer isso. E eu acho que você faz isso com medo do embate. Eu acho que você faz isso com medo de se assumir alguma coisa. Você sempre fica no limbo das ideias, sempre ali no nem lá e nem cá, e isso dificulta a gente não, né? Você se enquadrar de fato até mesmo de forma linguística, de comunicação, de fato da gente considerar alguma coisa. Bom, e uma coisa que você faz muito bem é confundir as pessoas com as suas linguagens e as suas ações. O que aconteceu? Por exemplo, lá no Goiânia Arena, em vários canais você não chamou aquilo de culto, mas para quem você chamou, né, o seu treinamento que você chama, você colocou todos os aspectos de um culto. Quer dizer, tem oração, tem louvor, tem palavra, todos os elementos culticos estão ali, mas você não chama de culto.
né? Você chama de treinamento. Isso para os outros canais, talvez para um cristão. Você chama o que lá de nossa, que culto maravilhoso, né? Eu não sei, mas para todos os canais de comunicação você não chama de culto, mas tem todos os elementos culticos ali presentes. Isso então faz com que você mais confunda do que ajuda, entende? E você faz isso muito. Você mistura técnicas de coaching, cultos, elementos, né, que você vai confundindo, e para quem é cristão talvez você considere um culto, para quem não é cristão você fala que não é um culto, e essa mistura traz muita confusão no meio, e aí de fato você acaba tentando convencer tudo e todos fazendo essa mistura, e aí como diz um pastor, é praticamente uma seita mesmo. E acho interessante quando você fala assim, eu não sou nem capitalista nem socialista, eu sou governalista. Biblicamente falando, a gente não pode mesmo enquadrar a Bíblia que ela nem é capitalista nem socialista, porque há elementos ali que a gente pode ver de ambos os lados. Mas quando você cria o tal do governalismo, eu acho que seria muito mais sábio você dizer, olha, a Bíblia mostra uma visão de mundo que ela não se enquadra em nenhum desses aspectos, dessas ideologias que a gente tem por ali. Mas o que você faz? Você vai e cria uma nova ideologia. Por que você não se assume então como um cristão, como uma visão bíblica, da cosmovisão bíblica completa? De que há elementos ali socialistas, há elementos ali capitalistas, que a Bíblia na verdade não se enquadra então em nenhuma dessas ideologias. E qual que é o problema de assumir isso novamente? Você não quer assumir nada, você parece que não quer assumir personalidade. Isso mostra mais insegurança do que segurança. Sabe assim, você se sente tão seguro de si mesmo, você se sente tão especial, talvez tão diferente de todo mundo, que você, ao criar tantos neologismos e quer fugir de todos os rótulos, isso mostra até um pouco até de insegurança. Por que mostra segurança? Porque você não quer ser batido por nenhum dos lados, você não quer apanhar por nenhum dos lados. E aí eu não sei se isso mostra insegurança ou talvez uma jogada mesmo de marketing político, entende? Quando você não quer apanhar de nenhum dos lados e você se mostra tão especial e tão diferente, você não quer na verdade a bordoada de nenhum dos lados. E eu entendo quando as pessoas perguntam, afinal, o que você faz? Aí você diz belamente, né? Eu sou a imagem do Criador. De fato, isso é bíblico, isso é verdadeiro. Todos nós, na verdade, somos imagem e semelhança do Criador, tá, ô Pablo Marçal? Até o ímpio é a imagem e semelhança do Criador. Mesmo com a imagem arranhada, distorcida, e agora nós, salvos de novo, estamos sendo restaurados à imagem de Cristo. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é assim. Em algum aspecto ele carrega um pouquinho da imagem e semelhança de Deus. Só que ao dizer isso, lá no fundo, parece-me, quando você quer dizer isso, é como se você quisesse dizer assim, olha, eu sou independente, eu sou alguém livre para ser tudo e qualquer coisa que eu queira ser. Dá essa ideia, porque quando as pessoas falam, o que você é? Você é empresário? Você foge, você diz que não é nada, você diz que é a imagem do Criador, e como eu te falei, volto a repetir, todos nós o somos, mas de fato meu querido, que Deus levanta reis no Antigo Testamento, reis, sacerdotes, profetas, e cada um tinha a sua função. No Novo Testamento, Deus fala que Deus levanta uns para apóstolos, outros para evangelistas, pastores e mestres. Deus deu dons diferentes a cada uma das pessoas. Então, por que não assumir o seu dom e o seu talento? Por que não assumir algo que Deus lhe deu como imagem e semelhança de Deus? Dentro dessa imagem e semelhança de Deus, Deus nos confia ferramentas para exercer o ministério, a obra de Deus aqui nessa terra. Mas não entendo por causa disso, para mim é mais, novamente, uma resposta linda para igualmente evasiva. E na verdade o principal vem agora de tudo isso que eu estou falando, é que dessa avaliação que eu quero fazer, e aí eu quero chamar você, a atenção sua e dos seus possíveis eleitores, você foi alguém de fato vocacionado para a área política? É uma pergunta que eu queria que você fizesse sinceramente no seu coração. Por exemplo, o Gustavo Gayer, que é alguém que eu gosto das ideias dele, mas eu penso que ele não tem essa vocação política, ele mais é alguém influenciador. Influenciador digital, né? Talvez na internet. E por que você também não pode pensar isso? Por que de fato você não pode avaliar que Deus te vocacionou para ser um instrumento de Deus na terra de outra maneira? E aí uma coisa que eu quero que você pense sobre essa vocação, e novamente talvez você pode pensar, mas eu não sou político, eu estou político. Tudo bem, eu até entendo esse estar politicamente. Mas será que nesse momento que você está político, você está fazendo a vontade de Deus mesmo? Para os dons e talentos que Ele te chamou, que Ele te vocacionou? Então, você faz muito bem uma coisa. Você é um grande influenciador, você é um grande influenciador das pessoas, um grande treinador, talvez um grande formador de lideranças, né? Mas você mesmo fala isso, que se você assumir a presidência, você já vai treinar um líder para assumir o seu lugar. E talvez você faz isso muito bem, mas será que o dom e o talento que Deus te deu foi para exercer no meio político?
Eu quero que você entenda que isso não tem nada a ver com inveja, tá? De coração. E nesse ponto eu concordo com você que diz que os brasileiros não toleram o sucesso, não perdoam o sucesso das outras pessoas. É verdade. A inveja bate na porta das pessoas quando alguém de sucesso se levanta, né? Talvez esse canal, se um dia for relevante, as pessoas podem pensar o mesmo, né, de mim. Ah, agora que ele tem sucesso, e aí pode me enxergar de outra maneira. Sei lá, alguém como foi idoso. Talvez como o Iago Martins talvez é o sucesso cristão mais jovem, talvez isso desperta alguma inveja mesmo nas pessoas. É verdade isso, é verdade. Mas o fato de você fazer bem uma coisa não significa que você vai fazer bem todas as coisas. E você sabe um pastor que te deu esse conselho e de fato é isso mesmo. Bom, o chamado Pablo Marçal e demais irmãos, ele nasce, ele cresce, ele amadurece. Ele leva um tempo para ser maturado no coração. E tem alguns sinais para isso. Por exemplo, claro que existe a convicção interior, que isso Pablo diz que tem no coração dele, né? Mas depois desse chamado interior há um tempo de maturação. Há um tempo que ele precisa, eu digo que é como uma gota que ela bate e tem que ser constante, sabe? Sabe aquele chamado que não passa? É uma coisa que você fala assim, não, eu vou tentar esquecer isso, mas aquele tem que estar dentro do seu coração. Aí passa um tempo, aquele trem volta a martelar no seu coração. Isso está no seu coração há muitos anos, ser um político. Porque não me parece. Por tudo que você falou até hoje, pelo menos por tudo que você já disse aí nas entrevistas, né? Esse negócio surgiu muito recente. Essa questão surgiu muito precocemente. E talvez você está agindo de forma assodada. Sabe? E não só leva esse chamado interior, interno, e leva tempo de maturação, mas tem tempo de oração. Você, de fato, eu sei que você deve ter orado por isso, mas gastou tempo mesmo? Horas, dias, semanas, anos orando sobre isso, se essa era a vontade de Deus para a sua vida mesmo. E aí, por fim, não só essa mistura, como John Piper fala, que você colocar tudo num caldeirão, mexer e depois virar. Será que de fato tem o reconhecimento das outras pessoas? Você é um cara que vende muito bem as ideias, mas você é de fato alguém que foi chamado para o cargo político. E tudo indica que você vende, na verdade, é bem uma paixão pelo Brasil, e eu acho que você tem mesmo. Mas você poderia continuar tentando influenciar o Brasil, mudar a vida de pessoas, influenciar essa nação, transformar essa nação por aquilo que você já faz. E não necessariamente politicamente falando. Sabe, o fato é que quando você tenta ser bem sucedido em uma coisa e tenta ser bem sucedido em todas elas, isso não significa que você vai conseguir transformar o Brasil de forma politicamente falando. Continue as mudanças que você já tem feito em vidas, em pessoas, treinando elas, administrando essas pessoas, mentoreando essas pessoas, ajudando elas. E talvez você pode estar enterrando o seu talento. Como você mesmo falou, você vai ter que vender algumas empresas, fechar algumas empresas ou deixar os seus negócios de lado. E talvez isso você pode estar enterrando o seu talento, mesmo que temporariamente. Lembra lá da parábola dos dons e talentos? Na verdade é dos talentos, e talento ali significa dinheiro, né? Não significa ali habilidades manuais. O talento ali é dinheiro e não esses dons. Mas Deus quer usar essa analogia de prestação de contas no final, né? Mas talvez você pode estar enterrando isso e estar agindo de forma negligente com aquilo que Deus mesmo confiou por você. E o meu conselho final é isso, para que você reveja isso. Você conta a sua história, que você influencia pessoas, treina elas desde a época da Brasil Telecom. E por que não continuar com esse dom e esse talento? Por que não continuar contribuindo com a mudança do país com esses dons e talentos que Deus te deu? Reveja então o que você está pensando, esse posicionamento político, até mesmo porque, de fato, o próprio pastor te orientou sobre isso, né? Quando o rei Uzias quis fazer tudo, ele acabou sendo disciplinado. E talvez para aqueles que me conhecem, você está falando isso porque você já tem a sua, sei lá, o seu viés político, você já defende um candidato, isso já virou religião no seu coração, isso é idolatria já no seu coração. Não, meus irmãos. O Pablo é livre para se candidatar. Você é livre para votar em quem você quiser. Você é livre disso. Você é livre para isto. Então, você pode votar no Pablo. Eu só estou alertando ele, os eleitores, que tudo me parece que ele é um excelente comunicador, um excelente marqueteiro digital que está usando a política para esse fim. Me lembra um pouco daquilo que a gente pode falar sobre aquela tríade humana, né? Sexo, dinheiro e poder. Mas talvez mais ou menos no caso do Donald Trump, que, apesar de gostar do Trump, mas será que ele de fato tem esse viés político? Será que as pessoas parecem estar sempre insatisfeitas, descontentes com tudo que Deus já deu? Sei lá, Deus deu riqueza, prosperidade, mas falta o dinheiro. Aliás, perdão, falta o poder.
E aí, lembra um pouco dos políticos, né? Por que os políticos roubam tanto? Porque eles já têm o poder. O que eles querem agora? Dinheiro. E parece que aquelas pessoas que já têm muito dinheiro, como é o caso do Pablo, pelo menos tudo indica, né, o que ele mostra, falta poder. Então as pessoas parecem que nunca estão satisfeitas com aquilo que Deus deu. Sei lá, Deus abençoa ele, faz ele prosperar na área financeira. Mas não, o dinheiro não é suficiente. Está me faltando um pouco de poder. Ou o político que Deus deu a ele o dom, a habilidade, o dom e talento para ser um político. Não, me falta dinheiro. Ele vai lá e rouba, faz todas as falcatruas. Meu intuito, então, mesmo no final desse vídeo, não é impedir você de votar no Pablo, ou você, Pablo, impedir de ser de candidato. É apenas uma avaliação pessoal, né? E eu não quero que você leve isso como idolatria política, do viés político talvez que eu já tenha, que eu já adote. Não é isso. É apenas esse alerta. Então Deus abençoe vocês.